Olá, tudo bem? Como vai você? Você está assistindo o programa Cris Grazina Online. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Um abraço muito forte para todos vocês que acompanham o nosso programa, seja aqui no Canal 8, seja na internet através do nosso canal no YouTube. Hoje tem destaques muito legais, acompanhe o nosso programa que hoje vai trazer uma temática especial, que é o Carnaval, contando um pouco da história do Carnaval em Campinas e tudo mais. Primeiro você vai ver um bate-papo do Fernando Abraão, que vai estrear aqui o quadro Campinas conta a sua história. Ele vai entrevistar a professora Olga Rodrigues, que vai trazer aqui um pouco da história, do carnaval, do samba aqui na nossa cidade. E depois você vai acompanhar o quadro Pet Online com a Silvia Fico, que vai dar dicas para você, fulhão, que vai curtir o carnaval. Não sabe como é que deixa seu animalzinho em casa, em segurança, como é que faz então, ou também como você vai fazer para transportá-lo de repente para uma viagem que você vai fazer. Então a Silvia vai responder todas essas questões para você. Não perca, tá? E por fim, no terceiro bloco do nosso programa, você vai ver uma entrevista minha com a Esther do bloco Tobá na Banda, com detalhes do bloco deste ano em 2019, tá certo? Então é isso e muito mais, então continue sintonizado no programa Cris Grazina Online. Então, como eu disse, o primeiro destaque do nosso programa, o quadro Campinas conta a sua história com o professor Fernando Abraão, ele que é presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico aqui de Campinas, que vai entrevistar a professora Olga Rodrigues, contando a história do carnaval aqui da nossa cidade. Imperdível, assista. Olá para todos. Inauguramos hoje o quadro Campinas conta a sua história no programa Cris Grazina Online da TV NET, Canal 8 de Campinas. Antes eu gostaria de apresentar o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, o IHGG Campinas, que trará então para vocês os seus autores, os seus historiadores, geógrafos e genealogistas, para então contar um pouco da história da nossa cidade e da nossa região. Nossos objetivos são incentivar, desenvolver, apoiar as pesquisas e divulgá-las por meio de conferências, cursos, palestras e também publicações. As conferências são proferidas por especialistas em várias áreas: imigração, escravidão, economia, sociedade, cultura, costumes, por exemplo. Outro meio que nós usamos para atingir, para interagir com a sociedade, são as redes sociais, a internet. Nela nós produzimos e divulgamos, publicamos pequenos artigos de forma concisa, clara, objetiva, onde qualquer cidadão pode ler e baixar gratuitamente. Ainda nesse semestre, nós vamos promover um curso de História de Campinas por suas múltiplas facetas: economia, sociedade, política, costumes, cultura e assim por diante. Nossa gestão iniciou 2 programas. O primeiro é o História de Campinas na Rua, onde nós, aos finais de semana, reunimos as pessoas interessadas e vamos até um ponto da cidade que é pouco conhecido, pouco divulgado. E lá nós então fazemos toda a apresentação histórica desse ponto. O segundo é justamente o Conte a Sua História, onde nós abrimos a possibilidade das pessoas produzirem o seu material sobre a história de Campinas e da região e divulgarem então nas nossas redes sociais. Essa primeira apresentação caberá à professora Olga Rodrigues de Moraes Fonsinson, diretora do Centro de Memória da Unicamp, ex-diretora do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, que tratará do tema das origens do samba e do carnaval em Campinas. Bem-vinda, professora Olga Fonsinson, nesse programa do nosso Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, em parceria e cooperação com o nosso Canal 8 e com o Cris Grazina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui
podendo divulgar o meu trabalho. Professora Olga, o que levou você a procurar esse tema, a pesquisar o carnaval? Como você sabe, Fernando, eu fiz o meu mestrado sobre o carnaval, a passagem da influência do carnaval carioca para São Paulo, através do Vale do Paraíba, pesquisando o carnaval nas diferentes cidades que se desenvolviam no século XIX com a cultura cafieira e iam adotando os costumes da metrópole, que nessa época eram os costumes do Rio de Janeiro. E aí, para o doutorado, o meu desejo era conhecer em profundidade o carnaval da cidade de São Paulo, o carnaval popular. E para isso eu me enfronhei no carnaval dos brancos imigrantes, do Brás, da Moca, da Lapa, da Água Branca, e também o carnaval dos redutos negros da cidade de São Paulo. Bexiga, Barra Funda, Baixada do Glicério, os locais para onde os escravos, depois da abolição, tinham migrado e onde eles se instalaram e começaram a fazer festas onde o samba paulista foi produzido, foi cantado, foi conhecido e criou as suas raízes fortes aqui na nossa cidade. Então, sobre a cidade de Campinas, nós sabemos que você desenvolveu um trabalho também muito interessante. Nós gostaríamos de conhecer, então, as origens e o... Em Campinas, na verdade, o samba dos negros foi muito perseguido. Tanto os senhores de café quanto a igreja achavam que o samba era uma dança que tinha um caráter muito libidinoso, que levava a uma aproximação sexual muito grande entre os negros recém-libertos. Só um deles, o Barão Geraldo de Rezende, que tinha sua fazenda Santa Genebra, que ainda existe hoje, o Sobradão da Santa Genebra, ao lado da Dom Pedro. Ele na verdade valorizava o samba dos seus escravos, deixava que eles dançassem o samba no terreiro da fazenda e gostava de assistir o samba das janelas do seu sobrado. E ele convidava os outros senhores da elite campineira para assistirem a essa apresentação dos negros, mas os senhores campineiros raramente aceitavam esse convite porque achavam que era uma coisa meio estranha. Acontece que o Barão Geraldo de Rezende tinha vivido no Rio de Janeiro quando jovem e sabia da importância do samba para a cidade do Rio de Janeiro. E por isso ele sabia valorizar o samba que se fazia aqui em Campinas. Então, com esse objetivo, eu comecei a me interessar também sobre o samba aqui de Campinas. E não só de Campinas, mas de Capivari, Piracicaba, Tietê, de todas as cidades tradicionais do interior do estado de São Paulo, que produziam os grandes líderes do samba, que depois foram para São Paulo, muitos deles, e lá criaram o samba paulistano. Então, me voltei para pesquisar o livro da filha do Barão, em que ela escreve como é que o seu pai tinha liderado a sociedade campineira durante um bom período e tinha apoiado os seus escravos e tinha, na verdade, reconhecido a importância do que eles produziam culturalmente. E ela mesmo transcreveu no seu livro algumas letras dos sambas que eram cantados pelos escravos do Barão nas suas danças no terreiro da Fazenda Santa Genebra. Eu divulguei isso entre os meus alunos e alguns deles, principalmente do grupo Cupinzeiro, que é de Barão Geraldo, aqui em Campinas, musicaram essas letras e cantam hoje os sambas que os negros da Fazenda Santa Genebra cantavam antigamente lá na fazenda. Com isso, o meu interesse pelo samba de Campinas foi crescendo. Fui pesquisar também o que acontecia no samba de Piracicaba, no samba de Capivari, e fui mostrando, na verdade, que essas lideranças já idosas, nos 70, nos 80, alguns nos 90 anos, foram fundamentais para a existência de um samba paulista. Porque a gente sabe que a influência do samba vem da África, né, com os escravos, e esses, principalmente da região de Angola, e conforme eles vão se fixando nos diferentes locais pelo Brasil afora, eles vão produzindo criações culturais muito diferentes. É o maracatu,
é o samba de Salvador, na Bahia, o samba baiano, é o samba carioca. Tudo isso, na verdade, tem uma raiz comum, que é o samba que veio de Angola, com os escravos que se fixaram aqui no Brasil. Então, sobre isso nós temos em Campinas o samba de roda, o samba de bumbo campineiro. Sim. E ele surge... Ele surge porque o padre, o vigário e os senhores cafeicultores achavam a dança do samba que se dançava nas outras cidades uma dança muito libidinosa. E aí resolveram, na verdade, que o samba tinha que ser feito em roda, e as sambadeiras, as mulheres que dançavam o samba, dançavam no meio da roda, e o tocador de bumbo ficava numa posição na roda, com o bumbo à frente do seu corpo. E quando as sambadeiras terminavam a sua dança, elas faziam uma homenagem ao bumbo e jogavam a sua saia por cima do bumbo, homenageando-o. Se a gente imagina que o bumbo representa o falo, a tradição do samba de Angola está sendo mantida, né? Só que nem o vigário, nem os senhores cafeicultores sabiam entender isso. E aí o samba de Campinas se tornou um samba diferente do das outras cidades, chama-se samba de bumbo campineiro. E quando há o encontro do samba das várias cidades do interior de São Paulo, na festa de São Bom Jesus de Pirapora, ele é um samba reverenciado, tratado com importância, por ser um samba diverso dos demais sambas que são dançados em Rio Claro, em Capivari, em Tietê e em Piracicaba. Ele tem um caráter próprio por causa dessa artimanha que eles montaram para enganar o vigário e os senhores fazendeiros. Eu acho que eles fizeram justamente isso e acabaram deixando mesmo os escravos fazerem pelo menos essa foi uma atividade. resistência inteligente desses escravos Justo. que permitiu a manutenção do samba aqui na nossa cidade. Ótimo, ótimo. O local onde essas pessoas se reuniam com maior frequência, em Campinas e nessas outras regiões? Aqui em Campinas, como eu disse, era na fazenda Santa Genebra, do Barão Geraldo de Resende. Depois, com a aceitação gradativa da dança do samba, no Largo de São Benedito ele era dançado, e em outros pontos do centro da cidade de Campinas. E com isso, o samba campineiro foi se tornando conhecido, foi se tornando valorizado e acabou sendo reconhecido como um dos sambas importantes do estado de São Paulo. O Mercadão é um local, é o ponto o Mercadão emblemático, sempre foi um local onde os sambistas se reuniam aos sábados, principalmente os compositores do samba, para tocar os seus sambas para os seus companheiros, para que esses sambas ficassem conhecidos e depois fossem dançados nas manifestações ou do sábado à noite ou no domingo, quando o povo todo de Campinas se reunia para festejar e dançar o seu samba. Nós temos várias imagens que vão mostrar isso tudo, e o Mercadão que a gente cita, na verdade, é o Mercado Municipal de Campinas, construído pelo Ramos de Azevedo, e que sempre reuniu a população mais, vamos dizer, simples da cidade, que ia ao mercado para fazer compras, mas não só para fazer compras, mas também para interagir e para estabelecer seus relacionamentos. E a população negra em Campinas, a população de afrodescendentes, de escravos e depois de sempre foi muito grande. Sim. Talvez essa seja uma das razões desse Campinas samba. Foi um grande centro cafeeiro. E como grande centro cafeeiro, já no século XIX, trouxe uma quantidade grande de escravos para tocar as fazendas de café que existiam em grande número na nossa cidade. Depois, com a abolição da escravatura e a proibição, ainda antes da abolição, a proibição do tráfico negreiro, os fazendeiros ficaram preocupados porque a mão de obra negra estava, na verdade, se tornando difícil de obter. Mas aí os negros que trabalhavam no Nordeste, na cultura do algodão, houve uma peste que assolou os algodoeiros do Nordeste e eles ficaram sem possibilidade de trabalho. E aí, então, eles descem em navios de cabotagem, quando são comprados pelos fazendeiros de Campinas, vêm até Santos. De Santos para Campinas, eles vêm a pé. As mulheres com crianças pequenas vêm em mulas.
e eles vêm então para a nossa cidade para trabalhar nas fazendas de café depois da proibição do tráfico. Eles trazem também o samba da Bahia, eles trazem também o samba de Alagoas, eles trazem influências sambísticas de Pernambuco, e isso vai enriquecer a nossa cultura local aqui, com uma variedade de sambas muito grandes, que vão, na verdade, mostrar uma pluralidade de possibilidades de se fazer samba. Muito interessante. Justamente as primeiras capitais do Brasil, que são onde se origina, né, o samba, que Salvador e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, primeiro lá em cima, Recife, e em cada uma dessas capitais a gente tem uma manifestação diferente, baseada no samba, mas reunindo a cultura local à influência sambística. E para a gente esclarecer um pouco mais a questão do sentido libidinoso, na verdade, o samba ele tem uma conotação com uma oferenda, com uma homenagem É uma homenagem à deusa da fertilidade. E aí, para homenagear a deusa da fertilidade, eles faziam uma dança em que o baixo ventre do dançador e da dançarina se encontravam nos passos de dança. E isso é que tornava o samba problemático perante a igreja e perante as pessoas mais conservadoras aqui na nossa cidade. E aí que nós temos então a criação do samba de roda, com o bumbo colocado como na frente do corpo do tocador de bumbo, e com as sambadeiras homenageando o bumbo, já que não se podia mais homenagear a deusa da fertilidade através da dança do samba em casal. Então, as origens do samba são muito culturais, né? O samba é cultural e tem uma origem muito rica, na cultura afro e na cultura... na junção ibérica, entre a cultura da Península Ibérica com a cultura afro, trazendo, então, um enriquecimento cultural muito grande. A gente tem alguma coisa semelhante em Cuba, a gente tem alguma coisa semelhante no sul dos Estados Unidos, em New Orleans, mas a riqueza do nosso samba eu acho que ainda é maior do que todas essas outras manifestações da América Central e do sul dos Estados Unidos. Ok. Você está com o seu livro, que foi editado quando mesmo, professora? Foi editado em 2007, porque eu defendi o meu doutorado e depois ele foi editado pela editora do Unicamp, pela editora da USP e pela imprensa oficial. Que é o Carnaval em branco e negro, porque eu mostro, na verdade, o carnaval paulistano, dos bairros formados pelos imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis, e o bairro dos redutos negros da cidade de São Paulo, que são a Barra Funda, Bexiga, Baixada do Glicério, bairros que receberam a população que migra do interior do estado de São Paulo para a capital depois da abolição da escravatura. Esse é o Carnaval do Brás, fotos que eu recolhi com as famílias moradoras do bairro, mostrando as famílias fantasiadas que saíam no Corso do Brás. Outras fotos dessa mesma origem. Depois o Carnaval da Lapa, com a riqueza muito grande, porque os carros eram enfeitados, copiando o costume das famílias ricas da Avenida Paulista, criando desfiles Corso no Brás, Corso na Lapa. Depois eu continuei a minha pesquisa tentando descobrir como foi, aqui é Lapa, como foi o carnaval negro na cidade de São Paulo. E aí consegui entrevistar o fundador do Camisa Verde e Branco, que se foi fundado como Cordão, seu Dionísio Barbosa, que fundou o Camisa Verde e Branco ainda na Barra Funda, na sua casa, na sua chácara, na Conselheiro Brotero, que foi depois da origem da escola de samba da Barra Funda. Aqui ele aparece com a mãe, aqui os músicos do Camisa Verde e Branco. E depois, quando eu quis ver o carnaval, isso aqui é anos 50, quando a prefeitura começa a apoiar o carnaval para o quarto centenário. E depois eu fui, na verdade, me aprofundar na escola de samba do Sionenda da Vila Matilde,
porque ele tinha uma memória muito boa e uma documentação muito rica. E aí eu pude, então, reconstruir o carnaval do Nenê com muita riqueza. Aqui ele aparece tocando frigideira no desfile da escola e ele foi uma das lideranças mais importantes para conseguir que a prefeitura oficializasse o Carnaval Negro de São Paulo e tornasse, na verdade, o desfile das escolas de samba uma manifestação importante também do Carnaval paulistano. É isso. Eu quero agradecer, então, a presença da professora Olga, agradecer a todos do Canal 8 TV NET local, por essa oportunidade de estarmos aqui divulgando os nossos trabalhos do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas e convidando vocês para um próximo programa que vai tratar da questão da mulher, da alimentação, da participação feminina com relação à alimentação em Campinas e na nossa região. É isso. Muito obrigado. Olha que bate-papo tão rico do ponto de vista cultural, né? A nossa cidade precisa valorizar as suas manifestações da cultura popular. Caso contrário, a gente vai fazer, como disse a professora aqui, replicar a ideia colonizadora que era preconceituosa contra a nossa cultura. Vamos ser diferente, vamos fazer uma Campinas que valorize o samba, o carnaval e outras manifestações populares da nossa gente, tá certo? E agora, fique com um breve intervalo do nosso programa. Até daqui a pouco. O Salão Hibiscos já existe há 7 anos. Nesse endereço estamos há 1 ano. Fazemos todos os tipos de trabalho na área do cabelo, maquiagem, penteados. Fazemos também cortes masculinos. Nosso salão oferece diversos serviços, massagem, toda a parte estética corporal, facial, manicure, pedicure, dia da noiva, tratamento de pele, acupuntura. Temos também uma boutique feminina dentro da loja com roupas muito legais, com tendências do verão. Agora, em janeiro, nós estamos com bronzeamento também natural. Quero convidar você a vir conhecer nosso trabalho. Eu sou a Rosinéia, conheço a Júlia há mais de 15 anos, estou com ela há muito tempo, uma excelente profissional, não abandono de jeito nenhum. Aqui no salão você encontra tudo, e desde o cabelo excepcional dela, a unha, a manicure, a maquiagem, a massagem, tudo você encontra. Então, assim, eu super recomendo e eu sou muito suspeita a falar. Eu amo essa profissional. Meu nome é Inês de França Bento, trabalho com acupuntura aqui na Hibisco Hair. Vou apresentar para vocês a agulha que eu mais uso na técnica de acupuntura, que é essa aqui, que é um calibre médio, e aí ela é bem fininha, é indolor. Isso é usado para acupuntura normal com as pessoas, com os adultos, com adolescentes e jovens, e nós utilizo também adesivos de cristal para trabalhar com crianças, porque as crianças às vezes têm medo de colocar agulha, tem algumas que deixam, mas a grande maioria não. Então a gente utiliza os adesivos de cristal. E também nós utilizamos muito na auriculoterapia esses adesivos. A acupuntura é muito usada no meu tratamento aqui, eu uso muito para estresse, para depressão e para dores musculares. Nós conseguimos medir os meridianos, se eles estão em excesso ou estão insuficientes, e a partir daí nós fazemos um projeto de tratamento individual a partir de cada situação, de cada pessoa. Nós temos muitas crianças hoje com problemas de ansiedade, adultos também, então a acupuntura tem ajudado muito nisso.